Glória a Deus, e a palavra do Senhor se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: Eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Um pãozinho é o que eles tinham. Olha que situação difícil. Não levaram pão, estavam no barco e tinham somente um pão. O que fazer nesse momento? Estavam despreparados. Despreparados, e muitas vezes assim é a nossa vida. Nós nos deparamos com situações em que nós nos sentimos despreparados, impotentes. Quem sabe você agora mesmo tem coisas na tua vida que você acha que você não tem capacidade, que você não vai conseguir, que você não vai dar conta, que é difícil demais para você, que está acima das tuas condições. Mas eu quero que você saiba que existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que é maravilhoso, existe um Deus que faz coisas grandes. Eles estavam no barco, estavam indo para uma região chamada Dalmanuta. E era um momento difícil, porque os fariseus estavam ali debatendo e tentando de alguma forma fazer com que o Senhor Jesus Cristo tomasse uma atitude negativa. Eles queriam um sinal do céu, queriam um milagre, eles queriam uma prova de que Jesus era aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus ficou triste, contrariado, porque eles queriam um sinal. Eles queriam um sinal. Ao invés deles acreditarem no Senhor, se alegrarem pela palavra do Senhor, eles queriam um sinal. O Senhor falava de amor, falava de paz. O Senhor falava do... Na realidade, o Senhor ficou chateado. Mas aí surge um problema. E problemas, meu irmão, surgem exatamente dos momentos em que nós estamos tristes com algo. Alguma coisa que não deu certo. Algo que aconteceu imprevisto na nossa vida. E de repente é assim que vem o problema. E nos pega numa situação de fragilidade. E quando nós não somos experientes na vida, não temos experiência, não temos prudência, é pior ainda. A Bíblia diz que os discípulos eram imprudentes, inexperientes, e eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. Olha a situação que eles estavam. Não tinham pão, estavam vivendo um momento difícil, homens maus estavam ali tentando de alguma maneira incriminar o Senhor, porque o objetivo deles era prender Jesus, porque Jesus arrastava a multidão. Então Jesus, ele ordenou os discípulos: olha, vocês ficam longe do fermento dos fariseus. E eles diziam: é porque não temos pão? E Jesus, ele disse: por que vocês ficam perguntando sobre o pão? Considerem, compreendam, abram o coração. Vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem ouvir a palavra. E ele disse: quando eu parti 5 pão entre os 5.000, quantos cestos cheios de pão vocês levantaram? Os discípulos disseram: 12, Senhor. E ele disse: quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantastes? E eles disseram: 7. Ele disse: como não entenderam ainda? Como não entenderam ainda? Então os discípulos, eles não conseguiam entender que eles estavam ali diante do Senhor da glória, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que supre as nossas necessidades. Enquanto os fariseus queriam somente um sinal, queriam somente que ele multiplicasse pão, Jesus queria que eles soubessem que ele é aquele que não só dá o pão,
físico, mas acima de tudo dá o pão espiritual, da vida, da força, da graça. E o Senhor não mudou, Ele continua fazendo isso. Ele continua dando graça. Há muitas pessoas que têm fartura de pão na sua casa, mas não tem vida. Há muitas pessoas que têm fartura de dinheiro, sua conta bancária está recheada, mas não tem paz. Ou seja, o Senhor não quer que você tenha somente uma parte da sua vida abençoada, mas Ele quer que você seja todo abençoado. Não é somente a vida financeira, a vida material, mas sobretudo a vida espiritual. A tristeza do Senhor é que aqueles homens não estavam nem aí com a sua palavra, com os ensinamentos, mas só queriam o pão, ou queriam ver um sinal, queriam um espetáculo. O evangelho hoje também está assim. Muitas pessoas vão às igrejas querendo somente o pão, não o pão da vida, mas o pão que cabe no bolso, o pão que cabe no estômago. Muitas pessoas vão às igrejas hoje querendo sinal, querendo espetáculo. O culto hoje não foi bom. Houve um tempo que era pior ainda. Houve um tempo em que as pessoas que chegavam na casa do Pai, se não manifestasse um demônio, hoje Deus não abençoou o culto, como se manifestação demoníaca fosse bênção. Não é. O ideal é que todos os crentes se reunissem e ninguém manifestasse nenhum demônio, porque estão todos cheios do Espírito Santo. O desejo de Deus não é ver o seu povo endemoniado. Houve um tempo no passado em que em qualquer reunião, em qualquer ponto de pregação, onde reunia 10 pessoas, no momento da oração, 5, 6 pessoas passavam mal. Mas é porque o povo estava contaminado, estava longe da presença de Deus. O desejo de Deus é que na sua casa não haja nenhum endemoniado, mas que todos estejam alimentados com a palavra, com o pão da vida. O desejo de Deus é que todos entrem na sua casa com o desejo de dar e não de receber. De dar e não de receber. Porque esse é o problema. As pessoas vão à casa de Deus pensando somente em receber e às vezes saem de mãos vazias. Mas com certeza todo aquele que vai pensando em dar, recebe. Porque é dando que se recebe. Não é recebendo que você dá, mas é dando que você recebe. Não inverta as coisas. Quando você vai à igreja oferecer ao Senhor um culto, uma adoração, quando você vai à igreja levar frutos para mostrar ao Senhor, que frutos, pastor? Aquele abraço que você dá naquela pessoa que está triste, aquela palavra de ânimo para aquela pessoa que você vê o semblante dela desanimado, isso é fruto. Você está frutificando na presença de Deus. Aquela alegria que você leva no meio do povo de Deus é fruto. Você foi feito para isso, para gerar frutos e dar frutos. E é claro que todos aqueles que dão recebem. Então essa é a disposição. Os discípulos não foram prudentes e pior do que isso, ficaram preocupados e não entenderam o que Jesus queria lhes ensinar. Jesus queria lhes ensinar o seguinte: olha, eu multipliquei, sobrou 12 cestos, depois eu multipliquei, sobrou 7 cestos. Então o problema não é a falta de pão, o problema está no coração do homem. É por isso que você vai encontrar famílias inteiras que têm excesso de pão, têm excesso de coisas materiais, mas não são felizes, porque o problema está no seu coração. Eu não sou feliz porque eu não tenho dinheiro, eu não sou feliz porque eu não fiz uma grande viagem, que era o meu sonho, porque eu não consegui resolver e alcançar aquele grande alvo que eu tinha. Eu tinha certeza que se eu conseguisse aquele projeto e desse tudo certo, eu ia ser muito feliz. Não, isso é bobagem. A pessoa, mesmo que consiga o seu sonho, o seu projeto, ela vai ver que aquilo não enche o seu coração. O que enche o nosso coração é o pão do céu, é o alimento que vem de Deus, é a sabedoria divina, é o entendimento divino, e essa sabedoria está disponível para todos que quiserem, para você.
se você tem falta dela, Deus quer te dar, Deus quer te ensinar, Deus quer te levantar, Deus quer que você seja uma pessoa tão abençoada que você vai ensinar os doutores, aqueles que estudaram muito nos bancos da faculdade, vão sentar para te ouvir falar de Deus, de paz, de amor, de alegria. Vão ver a presença de Deus na tua vida, porque você é uma pessoa alimentada. O alimento mais importante é aquele que vem do céu. E os discípulos, eles podem esquecer do alimento da terra, como eles tinham esquecido de levar pão, e não tinham nenhum pão no barco. Mas esse alimento da terra, para Deus, não é problema. Ele multiplica com fartura. É só estarmos na presença dele. Mas a maior preocupação de Deus, do Pai, é que nós venhamos nos alimentar do pão vivo que desceu do céu. E o Senhor Jesus é esse pão. Ele é o nosso alimento, ele é o nosso sustento. E nós não podemos viver sem esse pão. Ele mesmo diz: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Então, em nome de Jesus, esteja nele, querido. Quando nós estamos nele, não estamos mais perdidos. Ele é o lugar certo, onde o homem deve se encontrar. Ele é o esconderijo do Altíssimo. Ele é a arca da aliança. Ele é a árvore da vida. Ele é a rocha que sacia a nossa sede, que nos dá água para beber. É Ele que nos levanta na caminhada e que nos dá aqui dentro de nós, dentro da nossa vida. Ele coloca dentro de nós a satisfação, a alegria, a felicidade. Não porque nós temos muito pão para comer, não porque nós temos coisas materiais, mas nós somos felizes só de estarmos vivos. Somos felizes só de saber que nós existimos e que nós temos um Pai maravilhoso e que um dia nós vamos conhecê-lo e vamos morar com Ele para sempre na glória. É isso que o Senhor quer, que você almeje, que você esteja conectado com Ele, porque assim como esse aparelho, ele precisa de carregar a sua bateria para que ele funcione. E mesmo que ele fosse um iPhone de última geração, ele precisaria de estar conectado, carregado para funcionar. Assim somos nós também. Nós só funcionamos quando nós nos fortalecemos nele, quando nós buscamos a força dele, quando nós estamos conectados nele, carregados por ele, nós somos mais que vencedores. Receba essa palavra. E mesmo que você tenha esquecido o pão, vamos dizer assim, você foi imprudente, você não foi uma pessoa sábia, você errou muito na tua vida, mesmo que você se ache uma pessoa incapaz, Deus pode te dar vitória, pode mudar tudo na tua vida, pode fazer grandes milagres e grandes maravilhas. Mas o segredo é você estar nele, porque nele haverá abundância de pão para você comer, tanto o pão material como o pão que vem do céu. E você vai ser verdadeiramente alimentado pelo Senhor. Receba essa palavra, segure na mão do Senhor, não solte na mão dele não, porque ele quer te conduzir aos pastos verdejantes, às águas tranquilas.